digamos, lado mais criativo, se calhar, ou formalmente, do século XIX, dito mais criativo, porque eu acho que a ciência também é extremamente criativa, mas isso era outra discussão, que não interessa nada mesmo, nada. Agora, e o lado então do meu trabalho, que é a sociologia, a pesquisa, o ensino. E não encontrava, de facto, era uma grande divisão, mas era mesmo uma grande divisão, era uma grande divisão em termos de tempo. Eu não tinha tempo físico para me dedicar às tarefas todas que queria fazer. E depois tenho esta mania de que tenho que fazer o meu melhor, não é? Então era uma divisão muito grande, era mesmo muito grande. Assim e diziam, tu tens que optar, e eu nunca percebi o que é que tinha que optar. Ou. Ainda por cima, eu ensinava aos alunos que o era uma coisa do século XIX, que já estamos no século XX e no século XXI, já estamos no I, não é? Já estamos a perceber que as coisas têm, que se conciliam, se interpenetram, que se traduzem, que se transformam, não é ou, não é razão ou emoção, não é? Uma coisa não é só verdadeira nem falsa, não é só boa nem má. Sem querer dizer com isto, não quero com isto dizer que não há o bem e o mal, não é isso, mas não é tão simples, tão linear, nós não somos assim tão sábios para podermos ter tão clara a linha que diferencia isso tudo. E nesse sentido, eu achava que não tinha que optar. E nunca optei. E foi o melhor que eu fiz. Porque, neste momento, eu acho que sou de facto uma pessoa muito mais feliz, com menos tempo, provavelmente. Com menos tempo que outras pessoas fazem outras opções, e as opções já são todas legítimas, mas de facto nós fazemos caminhos, e os caminhos não são iguais, vão ser iguais onde estava pior do que está. E de facto foi através do trabalho, da pesquisa que recentemente fiz nos últimos 8, 9 anos, em torno da oralidade, do discurso da oralidade, que encontrei o fio condutor com todos estes elementos. Isto para chegar então a dizer-vos o seguinte, parábola do inconforto. Eu penso que o inconforto já consegui, pelas palavras de outrem, transmitir o que é que eu quero dizer com o inconforto, não é? Neste nome que tive que dar a esta palestra. Acho que é mais um ato falante, mas pronto, chamemos de palestra. E parábola porquê? Porque de facto tenho procurado, eu não posso fazer parábolas, eu sei, também não faço mitos, os mitos estão feitos, as parábolas estão elaboradas, mas é a ressonância, não é? No nosso imaginário, dessa função primordial da palavra. A palavra encantatória, a palavra que não tem que rimar, porque para rimar não é preciso, para ser encantador não tem que rimar, não é? Tem que ter aquele ritmo de que eu andei aqui a falar, não é? Poesia sem ritmo não existe. E pode não ter até a forma poética. Bom, mas portanto, parábola porque tenho procurado aproximar-me, ou seja, aprender, não é? Este aproximar é um aprender, é um ir lá, tocar o mais próximo possível esta herança, esta tradição da poesia, pela fala das mulheres, encantatória e como ato sagrado, sem dúvida. Sem dúvida. Daí, parábola do inconforto. Então, o que hoje vos trago, e penso que pode ser, é o que é melhor de mim, é isso, penso eu, se não for, depois me dirão, era um pouquinho de um texto que eu não consegui nunca apresentá-lo em público. Tem havido várias situações em que depois nunca é, e cheguei a pensar que também não é desta vez, mas não, aqui estou, e é um texto grande, eu não vou ler isto tudo, nem pensar, só um bocadinho, chamei-lhe Resguardo das Esfinges, Declinações do Branco, e é sobre o branco, e é uma parábola sobre o branco. Então eu ia ler um pouco, se ainda tivessem algum tempo, ainda temos algum tempo no programa, ia ler um pouco. Eu pedia então, não pedia nada, está tudo muito bem então. Eu preciso circular enquanto leio, está bem? A poesia como reino preservado da revolução permanente da realidade, diz o Sr. Jaime de Andrade. Desculpa, Eduardo Lourenço, desculpa. Eduardo Lourenço. A poesia exprime essa aproximação de nós mesmos que jamais pode ser perfeita por definição. Mais poético, mais real. Eduardo Lourenço. Eu vou recorrer várias vezes às expressões que está. Não está mal, deixa estar. É o percurso, faz parte. Vou recorrer várias vezes a algumas expressões de Eduardo Lourenço que me ajudaram na escrita deste texto. Este texto foi escrito no sul de Valência. Sabem que eu vim de Portugal, mas eu vivo mesmo na Península Ibérica. Eu vivo mesmo aí, é onde eu vivo. Não é só em Portugal, vivo no sentido
funcionalmente e em termos identitários. E amo português, como também amo muito o espanhol. Então este texto, com grande epígrafe, tem de Eduardo Lourenço: fácil é ser definitivamente animal ou Deus. Pelo encantamento dessa mulher, pelo entrenecimento, voz pulsada a sangue, à mão, pela austera, brava marcha, filão da luta, olhar aceso pelo tempo, corpo agora ileso, pelo encantamento, essa mulher. Toada primitiva e a caminho, ombreira em movimento, cama lavada, rocio pedonal, mediterrâneo, índio, tribal, pelo encantamento falo da mulher. Tem um caso sério com toda a causa humana. É um caso muito sério do humano. Essa mulher. Apresentas-te ao portão. Roças o batente, tocas a campainha, chamas pelo nome, bates palmas, assobias, sem ousar o trilho branco da casa. Pela alameda clara, cheira-te à madeira, ao ananás, a sucos de memórias, vinhos, risos, brincadeiras e sustos. Sustos incabíveis em relatos, em molduras. Pela entrada da alameda ecoam aves, silvos, esvoaçam rosas, palmeiras, dálias frondosas, laranjas rolam-se em passadeiras doces, assomam olhitos negros, caracóis louros, morenos, ombros louros, mãos de 1000 dedos carnudos, lábios da seiva que faz a sede de água, cálidas frases, palavras extremosas, pela alameda que o portão franqueia à entrada. Tem um caso com a bravura muito sério com a ternura. É um caso muito sério do mundo, essa mulher. Sem usares o trilho branco da casa, alguma folha estalará. Aqui e ali, uma pedra em banco te aguarda. A moeda de ouro benzida pela cigana, uma vela a meio de erguida, o jarro de água, a almofada tosca de alfazema, a túnica lisa, pousada, ao lado das sandálias e da taça onde a maçã se serve com passas e romãs. Sem ousares o trilho branco da casa, a cor simplesmente reconheces. À tua volta, à amendoeira em flor. Sem usares o trilho branco da casa, de perfil, avista os cereais, de onde a floresta antiga se assegura que a longura do areal, outra alameda, te conduz ao oceano e mar. Quando usares o trilho branco da casa, não roças o batente, não batas palmas, não nomeias nem toques a campainha, entra simplesmente pelo portão. Quando entrares simplesmente pela alameda, acerca-te então ao ventre do mundo, que como outro qualquer, todo o centro vivo, a alameda clara que chegas pelo portão, abre-se em caminhos de véus misteriosos, a todo o que entre, simplesmente. Como te acerques também tu, simplesmente, ao trilho branco da casa, ventre do mundo, abrem-se também a ti, simplesmente, os caminhos de suspeitos mistérios. Cuida, porém, de onde vais com os pés, para não pisares fora das folhas secas. Evita o caracol, afaga o gato, o preto. Teu leito oferece à língua, ao mel do cão. Observarás a corrida da gazela. Paciente sejas à passagem da manada, saibas do elefante honrar de um luto e o asfim. Para não pisares fora das folhas postas, secas, para ti na bravura da mulher, segue simplesmente a brisa dos véus, cuidando de jamais olhar para trás. Pela voz fraterna, pulsada a sangue à mão, pela austera marcha, filão da luta, olhar aceso pelo tempo, mas teu corpo preso, pelo entrenecimento, pelo encantamento, descurada na coragem e na bravura, guiar-te-á a fala dessa mulher ao centro ventre do mundo vivo. Tu, como entres simplesmente, cuidarás de merecer os véus suspeitos pela fala do mistério. Respeita, pois, para teu bom sofrer, a cadência, o balanço das marés. Entregaste e confiaste o teu corpo preso à cadência, às marés todas silêncio. Por teu bom sofrer deves ainda respeitar a intensidade do claro respirar e o merecimento do poisar das mãos. Confirmas pelo cheiro, salsas, figos roxos, melancia do milho e hortelã e o rosmaninho bênção de carvoadas.